galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Fala Oliveira Kun. Eu sou o Lucas Oliveira, o Oliveira Kun, e hoje a gente vai ler o capítulo 44 de High Score Girl Dash. Mas galera, antes de começar a ler o capítulo de hoje, queria pedir pra você deixar o seu like, seu comentário aí embaixo, dizendo o que você achou e também deixando alguma sugestão se você tiver. E aliás, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação do vídeo, também me siga nas minhas redes sociais e nas redes sociais do canal Fala Oliveira Kun, que é o @Fala Oliveira Kun, tudo junto, tanto no Instagram quanto no TikTok, e aí embaixo da descrição terão dois links, um você vai para lá no servidor do Discord, o outro você vai para lá no nosso canal da Twitch. Mas enfim galera, hoje a gente vai ler o capítulo 44 de High Score Girl Dash, que segue sendo escrito pelo Renzo Kyoshikiri e lançado mensalmente no Japão. Lembrando sempre de agradecer, porque sem eles eu não sou nada, a página e o grupo High Score Girl Brasil e a Fábrica de Lutadores, que é quem tá traduzindo este mangá. Só lembrando também, a gente tem deste mangá aqui desde o capítulo 1, então se você caiu aqui de paraquedas, tem uma playlist aqui, eu vou estar tentando deixar aí no card, na descrição. Daí você pode acompanhar do capítulo 1 até o capítulo atual. Enfim, vamos pro resumo do que foi o nosso último vídeo lendo High Score Girl Dash. E galera, pra quem tava esperando o capítulo de preparação pro torneio Genki Sensai, se enganou bonito. Pois no capítulo passado nós tivemos em foco o romance entre Doi e Kumi. Romance esse que tem evoluído tal qual Kumi também tem evoluído. Né? Quem viu o vídeo passado sabe que eu tô falando isso literalmente. E o capítulo passado também nos lembrou de uma outra coisa, há romance nessa obra. E aparentemente não só o de Doi. Até porque Miao, que era outro sumido e também tá gostando de alguém que a gente ainda não sabe, apareceu de novo e ainda questionou Hidaka sobre seu romance com Haru. No caso, ele questionou se ela havia superado tudo aquilo. E galera, quase que a gente foi teletransportado para mais um flashback de Hidaka, dessa vez nos Estados Unidos. Que por sinal, cedo ou tarde, esse flashback deve vir à tona. Inclusive, ele pode vir à tona neste capítulo aqui. Mas, e agora? Será que a gente vai para a preparação do torneio ou a gente vai focar em mais um flashback, dessa vez da Hidaka nos Estados Unidos? Só lembrando, Genki Sensai tá chegando. E bora para a leitura do capítulo 44. Galera, antes nós temos avisos, e o primeiro aviso, antes de começar a ler, é que tá rolando o Fala Oliveira Kun Awards e você pode votar lá no nosso Discord. Ficou curioso? Sinta-se mais do que convidado a votar. O vídeo resultado sai na véspera do ano novo, às 15 horas, e o link do Discord tá aí na descrição. E o outro aviso que temos é que o canal entrará em recesso em janeiro. Não teremos vídeo em janeiro e voltaremos normalmente em fevereiro. A capa do capítulo 44 com Hidaka, e agora sim temos a confirmação do que teremos nesse episódio, que é a preparação para o torneio. E o capítulo começa com o pessoal querendo levar uma cabine gigante para o armazém, e Oshina ainda faz piadinha dizendo que a máquina precisa perder os quilinhos. Katajiri diz que não quer treinar dentro daquele forno, e Oshina diz que é melhor eles treinarem lá fora. E a Mai pergunta o que aconteceu com essa cabine tão nova, e Arisu diz que tem seus contatos e que pegou emprestado de um amigo que é gerente de fliperamas. No final das contas, eles acabam deixando a máquina fora do armazém. Arisu diz que vai ter que arranjar algo para proteger a máquina do sol, e a Mai completa dizendo que é provável que quem esteja passando por lá também vai poder jogar um pouco. O filho da diretora diz que isso é uma ótima ideia e que deixar pessoas jogarem por 100 ienes é uma ótima forma de conseguir fundos. Eis que então o Hidaka aparece para botar ordem na casa literalmente, já que a casa dela está quase virando um fliperama, e também reclama da cabine nova. Arisu pede dó de Hidaka e diz que 2 máquinas dessas não seriam capazes de treinar 5 pessoas. Hidaka então diz que comprou 2 placas do Hyper Street Fighter 2 e que isso foi uma despesa enorme. Tudo isso por causa deles. Oshina e Amai ficam admirados, e Arisu diz que não é fácil achar professores assim, do tipo que apoiam o sonho dos seus alunos mesmo que precisem gastar dinheiro. E Hidaka se pergunta o que está fazendo. Mas Arisu diz que pegou 3 placas dessas emprestadas, e Hidaka vai à loucura por Arisu não ter avisado ela antes. Arisu diz a Hidaka que está tudo bem e que vai pegar mais 2 cabines Astro Seed emprestada para assim todos terem onde treinar. Enquanto os outros dizem que esse lugar vai ficar incrível, Hidaka se pergunta o que será da casa dela. E a Mai diz a Hidaka que eles não têm muito tempo e que deveriam focar nos personagens mais fortes. Ainda diz que seria uma boa explicar o que é o jogo Hyper Street Fighter, e Hidaka concorda.
O Hyper Street Fighter 2 é uma espécie de compilação de todos os jogos do Street Fighter 2 e é uma obra lançada para comemorar o aniversário de 15 anos de Street Fighter 2. Continua explicando, Hidaka, que a principal característica do jogo é que você pode escolher personagens de cada uma das versões de Street Fighter 2 e abaixo ela cita todas essas versões. Continua Hidaka dizendo que esse jogo permite uma variedade incrível nas combinações para as lutas, o que tornou a mecânica revolucionária como as características dos personagens variam uma para outra. Ele foi lançado em dezembro de 2003 e chegou para os fliperamas em janeiro de 2004. Hidaka ainda conta que naquela época estava no período de formação como professora e não tinha tempo para jogos, e então ela tem um conhecimento muito superficial sobre, mas mesmo assim ela sabe quem são os personagens mais fortes de cada uma das versões, que são os 4 chefes de Street Fighter 2. Bison e Sagat são fortes na versão Champion Edition e ela ouviu falar que Vega e Balrog são melhores na versão Hyper. Yamai sente aquela presença que persegue ele desde o início do mangá do nada e aparentemente essa presença se parece muito com Bison. Yamai diz que em relação ao Bison, ele está pensando em utilizá-lo no torneio na sua versão do Champion Edition. Yamai pergunta o que foi e sente que parece que disse algo estranho. Katajiri diz que é uma ótima escolha, pois quando ela vê ele jogando um jogo de luta, ele fica com uma cara assustadora, parecendo um vilão. Yamai pergunta a Hidaka os pontos fortes do Bison e as vantagens de usá-lo na versão Champion Edition. E a Hidaka diz que Champion Edition foi a primeira versão que ela jogou e que naquela época ela era uma estudante do ensino médio como eles. Na página seguinte, vemos uma cena clássica de High Score, que é Hidaka indo pra casa fugindo da nevasca e o Haru chamando ela pra entrar na loja de doces. Só que Hidaka aparentemente se empolga e diz o nome do Haru para os seus alunos. E Arisu e Yamai se perguntam quem é Yaguchi. Seria ele o primeiro amor de Hidaka? Hidaka acaba teletransportando o Yamai e os outros para o seu flashback também, e o Yamai percebe que aquilo é um fliperama de mesa com o Street Fighter Champion Edition. Hidaka diz que agora não passa de um prédio, mas essa loja de doces foi onde começou a jornada dela com os jogos. Hidaka diz que se perguntava se um dia iria sair o Street Fighter 3 assim que lançou o Champion Edition, mas aí lançou o Turbo, depois lançou o Super, depois lançou o Super Turbo, e enfim, diz que nunca imaginou que seguiria nessa jornada do Street Fighter 2 ao lado dele, e o Champion Edition foi o ponto de partida, enquanto Yamai pensa que Hidaka não fecha a matraca dela e que pode ver o quanto ela ama o jogo. Hidaka então diz que as vantagens são que nessa versão os personagens causam mais danos em seus ataques, e mesmo que eles não tenham o Super combos, os danos dos ataques compensam essa falta. Hidaka diz que os ataques do Bison são extremamente cruéis e traiçoeiros. É como se refletissem a própria personalidade do Bison. E o Double Knee Press dele pode causar muito dano. E além disso, as opções de follow-up são variadas, permitindo que ele controle a partida a seu favor. Ele é tão poderoso que existe até um termo chamado Knee Rammer para descrevê-lo. Muitos jogadores ficam frustrados com essa técnica, pois é possível dominar o adversário com chute médio e com Double Knee Press. Yamai diz que dizem que durante as lutas dele, ele costuma ser malvado e que talvez estejam certos. Hidaka diz que nesse mundo de lutas, ser malvado faz parte do jogo. Oshina pede para Hidaka ensinar ela também, e Hidaka pede para ela esperar um pouco. Hidaka diz que o Psycho Crusher também é incrível nessa versão e muito poderoso. Mesmo se o golpe for defendido, você continua safe e ainda causa dano de 3 hits. E quando você se aproxima, pode punir com o looping de arremessos, embora isso tenha sido corrigido na versão Hyper. Ainda é uma tática perigosa. Yamai diz que está ficando animado para jogar com ele, e Hidaka diz que com Psycho Power, torne-se um demônio, Yamai. Diz Hidaka enquanto Yamai concorda, e Katajiri se pergunta se isso é algo que um professor deveria dizer a um aluno. E não vem com essa de sim. Katajiri diz para na próxima vez dar aulas para ela e que ela deseja jogar de Sagat. Hidaka pergunta por que Katajiri escolheu o Sagat e ela responde que foi meio aleatório e que ele parecia ser muito forte. Hidaka ri de Katajiri e diz, ah, que bonitinho, e Katajiri fica indignada com os dizeres de Hidaka. Hidaka diz que o Sagat do Champion Edition é um personagem muito
muito forte. É um personagem zoner, ou seja, de longo alcance, capaz de manter os oponentes afastados com uma troca constante de projéteis. Hidaka ainda tira sarro de Katajiri e diz que não deixar ninguém se aproximar lembra a própria Katajiri, e Katajiri pede desculpas por ser mal-humorada. Hidaka completa dizendo que o Sagat é conhecida pela sua má fama de canhão ambulante e também pelo seu uppercut assustador. A sua estratégia básica é punir os oponentes no ar com seu golpe antiaéreo Tiger Uppercut, também conhecido como Tigre Robocop, quem conhece. Katajiri diz ser a primeira vez que ela usa um personagem zoner, e Hidaka diz que o Sagat do Champion Edition tem um potencial assustador de stun, que é tontear o oponente com apenas 2 hits. O poder do Tigre Robocop é devastador. Ele é tão aterrorizante que, após ser punido por um, o oponente sempre pensa 2 vezes antes de pular. Diz Hidaka que continua dizendo que o uppercut em reversão é indefensável e é melhor ir se preparando para ser espancada pelos seus amigos. Katajiri manda um que isso e diz que nunca imaginou que passaria tanto tempo na casa da professora dela. E Hidaka responde dizendo que agora Katajiri está chamando ela de professora de uma forma fofa, só para provocar Katajiri. Hidaka pergunta como andam as coisas com o pai dela e Katajiri responde que tá tudo normal. Ainda pergunta também o porquê dela ter perguntado isso agora. Hidaka diz que se acontecer algo ruim, Katajiri pode se refugiar na casa dela e ainda afirma que este lugar também é um refúgio para ela, deixando Katajiri pensativa. E enquanto isso, o filho da diretora decidiu jogar de Vega, dizendo ser perfeito para ele, e Arisu pergunta como ele é perfeito para ele, se combina mais com Arisu. Arisu pergunta se Hidaka tivesse que escolher entre o Vega ou o Balrog como seu homem, qual ela escolheria, e Hidaka diz Balrog. Arisu logo diz que escolhe o Balrog, enquanto o filho da diretora lamenta, e o Yamai diz que todos os 4 reis do Street Fighter estão presentes na loja. O filho da diretora ainda diz que se adicionarem o Akuma nessa equação, eles terão uma equipe imbatível, e Oshina diz que irá escolher o Akuma, fechando assim a equipe imbatível para o Genki Sensai. Katajiri até diz que os outros grupos vão dizer que eles não têm vergonha na cara. Na página seguinte, vemos a diretora que diz estar feliz que seu filho se recuperou, que deve estar no batente hoje e que vai ver como está seu filho forte. E isso tá a cara da confusão. Ao chegar lá, ela escuta barulhos dizendo para parar com essas cabeçadas. E a diretora simplesmente flagra o seu filho jogando no fliperama. A diretora fica indignada com a cena horrível que ela disse ver e pergunta se ele está fingindo trabalhar para ficar jogando. E ele diz que está no intervalo. A diretora chama os fliperamas de visão do inferno e diz que ficou feia a fachada da loja com o fliperama na rua. Ainda pergunta onde está Hidaka e diz que ela está transformando esse lugar numa colônia de férias para os alunos delinquentes. Daí aparece Arisu, que diz que esse espaço não foi criado por Hidaka e sim por ele, que se diz parente de Hidaka e que, por ser parente, não tem que responder o porquê usou aquele espaço. Tetsu diz pra mãe diretora dele que não é pra ficar arrumando desculpas pra atacar Hidaka, e ela diz que até o branco do olho é parecido. Tetsu até diz que vai mostrar como liga a caixa registradora, e enquanto isso, Hidaka está junto com os outros dentro do armazém e pergunta: e se a diretora descobrir que Arisu não é parente de Hidaka? Arisu tem a solução e diz que nesse caso a única solução seria Hidaka se casando com Arisu e que não restam dúvidas que é a melhor ideia de todas. Hidaka então puxa a bochecha dele perguntando se ele é idiota e diz também que a casa dela foi transformada num fliperama por causa de Arisu. E então, agora que a ameaça foi eliminada, é hora de retornar os treinos e assim se encerra o capítulo 44 de High Score Girl Dash, com direito a Oshina não conseguindo escolher o Akuma e sim escolhendo o Ryu Marrom, e eu acho que isso vai dar confusão mais pra frente. Vambora! E é isso, galera, esse foi meu vídeo lendo o capítulo 44 de High Score Girl Dash. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou e também deixe alguma sugestão se você tiver. E aliás, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação dos meus vídeos, também me siga nas minhas redes sociais e nas redes sociais do canal Fala Oliveira Kun, que é o @Fala Oliveira Kun, tudo junto, tanto no Instagram quanto no TikTok. E aí embaixo na descrição terão 2 links, um você vai para lá no nosso servidor do Discord, o outro você vai para lá no nosso canal da Twitch. E é isso, até a próxima!